Olá, estamos aqui para mais um Prosa Cultural, mais uma prosa aula. E a convidada de hoje é a professora do curso de nutrição, Isabela Vieira. Isabela, é um prazer estar aqui com você para poder tratar desse assunto que é um ato humano, o ato de comer, de se alimentar, de se nutrir. Olá, Larissa. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite de estar aqui. É sempre muito bom estar partilhando com vocês essas informações tão importantes, né, relacionadas à saúde e à nutrição. Certo. E aí, para começar a nossa prosa aula, sobre nutrição, né, o que nós podemos fazer enquanto humanos para poder seguir uma nutrição adequada? Então, né, fala um pouquinho mais sobre isso. Bom, esse tema ele é muito amplo, né? Falar de nutrição é sempre um tema muito diverso. Como você disse, comer, se alimentar é um ato humano e é um ato social, mas que ele é influenciado também por muitos aspectos culturais, regionais. O nosso Brasil, por exemplo, nessa grande diversidade que nós temos de regiões, de estados, então nós temos culturas, aspectos diferentes de um estado para o outro relacionados à alimentação. Temos os países gastronômicos, né? Países, exatamente, os núcleos, né, gastronômicos diferentes. Então a alimentação é influenciada por tudo. A gente tem influência, por exemplo, do local onde a gente vive, do acesso à alimentação, se na comunidade tipo onde eu vivo, né, para oferecer os alimentos, a fertilidade daquele solo, exatamente. Condição de clima influencia também muito. Questão de plantação de nutrientes biodisponíveis naquele alimento. A alimentação influenciada né, a região onde a gente vive, isso eu já falei. Também, por exemplo, o meu acesso físico, o meu acesso financeiro, a informação que eu tenho sobre o alimento. Então, o ato de se alimentar, na verdade, faz parte de um sistema alimentar que inicia, por exemplo, lá nas políticas governamentais e que finalizam de eixos em eixos até aqui o nosso padrão alimentar. E a gente sabe que se alimentar bem é primordial para a saúde, né? O que a gente come, a gente, né, tem uma frase que fala que a gente é o que a gente come, não é verdade? É verdade. Claro que falando no aspecto saúde e doença, isso é muito literal, né? Falar que a gente é o que a gente come. Porque hoje nós temos, por exemplo, as doenças crônicas não transmissíveis, que são influenciadas por várias causas, inclusive causas genéticas, ambientais, mas, claro, a alimentação influencia direto ou indiretamente nesse contexto de saúde e doença. Por isso que é muito importante a gente frisar, né, essa boa alimentação. E o que seria uma boa alimentação? Uma alimentação completa, variada, colorida. É muito clichê a gente falar de alimentação colorida, mas um prato colorido significa um prato que tem diversos nutrientes disponíveis ali. Então, um arroz com feijão, que hoje tem sido tão julgado, que as pessoas às vezes vão fazer dieta, low carb, né? A primeira coisa que fala que vai cortar é o tal do arroz. Coitado do arroz. Né? Quando, na verdade, o arroz e o feijão são alimentos assim, importantíssimos para a nossa saúde, inclusive como fontes de aminoácidos essenciais para o nosso corpo. E aí tem o arroz, o feijão, a carne, uma salada, um legume. Então, quanto maior a variedade de cores, de nutrientes, melhor para a nossa saúde. E a gente vê que é possível ter uma alimentação saudável sem gastar muito, por exemplo, né? Sim, essa é uma questão que eu gosto de frisar muito com meus alunos, porque infelizmente hoje em dia nós temos também, né, fazendo da alimentação um comércio. Então, para pessoas que não têm acesso a essa informação, às vezes parece muito distante alcançar uma boa alimentação, quando na verdade o simples funciona. Então, para eu ter uma alimentação adequada e saudável, conforme o preconizado, o simples funciona. O pãozinho de sal funciona, o arroz com feijão funciona, né? 5, 6 refeições por dia, pensando na qualidade dessas refeições, então é o que dá certo. Então, eu gosto muito de frisar que a alimentação boa, ela pode ser uma alimentação acessível também.
Exato. E voltando a essa questão da saúde, né, que é primordial, quais, assim, doenças que a gente pode prevenir tendo um comportamento nutricional adequado? Nossa, são várias as doenças, muitas doenças, gente, muitas doenças. E é muito bom a gente falar nesse assunto, porque até pouco tempo atrás, até ontem, a gente lidava com a alimentação como forma de tratamento. Então pensava assim, estou doente, como uma obesidade, e a alimentação surge como um tratamento. Porém, é muito importante a gente voltar a nossa visão para a nutrição como forma de prevenção, como forma de promoção à saúde. E nesse contexto, a gente tem a alimentação para prevenir principalmente as doenças crônicas não transmissíveis. Aí a gente tem obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, que, por exemplo, é a principal causa de morte no nosso país hoje, são as doenças cardiovasculares. A gente pode citar também aterosclerose, né, o aumento do colesterol. Então, são muitas doenças que podem ser prevenidas por meio da alimentação. E aí, né, o que você indicaria para quem está nos assistindo, assim, para evitar, né, ou para consumir mais? Olha, de forma geral, até o que é preconizado pelo nosso Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um documento fantástico, feito pelo Ministério da Saúde aqui no Brasil. Esse guia, a última publicação dele foi em 2014, e ele traz esses aspectos da nutrição, da alimentação, de forma de muito fácil compreensão. Então, lá nesse guia, por exemplo, a gente tem abordado essa questão da categoria de alimentos. Então, a gente não tem mais aquela forma enrijecida, né, da pirâmide de alimentos, com aquelas porções de alimentos, né, porque cada um tem a sua necessidade individual, claro. Mas o que é importante a gente categorizar? Que a gente tem os alimentos ultraprocessados, que são esses ricos em açúcares, sódio, gordura saturada, que a gente deve evitar o consumo ao máximo. E aí vem o refrigerante, fast food, salgadinhos, né? Tudo de mais saboroso do mundo, né? E por que é saboroso? Você já se perguntou? Não. Por que é tão saboroso? Não. É exatamente por serem alimentos com alto índice de açúcar ou alto índice de gordura, que são mais palatáveis mesmo para o nosso organismo. E aí acaba criando um ciclo vicioso, porque são alimentos muito saborosos, muito palatáveis, que acabam estimulando muito, né, o meu sistema nervoso central, aquela questão, né, de recompensa, de bem-estar, só que, nutricionalmente falando, são pobres, né, em nutrientes. Sim. E aí, só que é gostoso e aí torna-se um ciclo vicioso, porque é muito palatável e aí você acaba criando um hábito de comer cada vez mais esses alimentos. Né? Então vamos reduzir aí os... É muito importante reduzir os ultraprocessados. Os processados são esses que são adicionados de açúcar, sal, mas mais no sentido de manter a conservação desses alimentos. E aí a gente tem, por exemplo, os enlatados, né, os que estão em conserva, uma sardinha, um atum, né, aqueles alimentos enlatados podem ser consumidos, mas observar, né, para ser uma quantidade moderada, tá? Aí, o que a gente deve, né, comer sem medo de ser feliz são os alimentos in natura ou os minimamente processados, que são esses disponíveis na natureza. Então, a gente tem aí, né, legumes, verduras, frutas, vegetais. Esses sim a gente deve abusar o consumo, porque esses alimentos sim podem nos garantir a prevenção dessas doenças crônicas que a gente tem falado aqui e nos garantir também uma boa saúde. Então, só para dar um exemplo, né, para ficar claro dessas categorias de alimentos, vamos imaginar aí o milho. Então, o milho, a espiga de milho, é um exemplo de um alimento in natura. Sim. Certo? O milho enlatado é um exemplo do alimento processado. Tá? E o milho
na forma desses salgadinhos, né, prontos. Dos chips, né? Os chips, famosos chips, são os ultraprocessados, né? Então a gente tem que aumentar o consumo desses alimentos in natura ou minimamente processados. E essa questão da suplementação alimentar, suplementação para quem realiza atividade física, né? Essa parte da suplementação, o próprio nome já diz, é um suplemento. Então ele deveria complementar a alimentação e não substituir. Portanto, quando que é indicado suplementar? Quando há alguma deficiência nutricional. Então, quando que eu vou suplementar a vitamina D? Quando eu tenho deficiência de vitamina D, né? Para praticantes de atividade física, isso é um pouco diferente no sentido assim, o whey protein, né, que é a proteína isolada, hidrolisada, deve ser consumida? Pode ser consumida, mas para todo mundo? Não necessariamente. Isso depende da rotina da pessoa, se ela consegue atingir a necessidade de ingestão proteica apenas com a alimentação e quando ela não dá conta de atingir apenas pela alimentação, aí sim deveria entrar o suplemento. Mas claro que considerando assim a rotina nossa hoje corrida, essa suplementação de proteína, né, esse whey protein, na verdade, não como suplemento, mas ele pode ser um artifício importante para garantir essa ingestão de proteína, por exemplo, fora de casa, de uma forma mais rápida, mais prática. Então, porque muitas das vezes as pessoas não têm o tempo para poder preparar o alimento proteico, né? Então, nesses casos, às vezes a gente pode lançar mão, sim, desse whey protein como um artifício ali para auxiliar nessa ingestão proteica, mas nunca para substituir uma alimentação, uma refeição. Ok, Isabela, foi um prazer te receber para essa prosa aula super saborosa, tá? Foi um prazer mesmo, muito obrigada. Eu que agradeço, muito bom estar aqui. E o Prosa Cultural fica por aqui. Até a próxima edição, um forte abraço.